exonerado do cargo, eles carregam toda aquela informação para ele e deleta tudo que está no conteúdo. Gente, aí eu ficava imaginando, e a história da prefeitura? Quer dizer, dos projetos da prefeitura? Aonde é que vão ficar? E aí eu participei de um grupo que estava se estudando como arquivar as coisas, se vai gravar em CD, se vai isso, se vai aquilo, se vai. A única solução realmente ainda mais confiável é o papel. Pode até ter um incêndio, isso aí a gente sabe que acontece, né? Mas HD externo, CDs, nada disso ainda foi substituído assim, quase 100% por um papel. É verdade. Então, essa coisa, quer dizer, seu assunto é muito abrangente, dá para a gente carregar isso não só pessoalmente, que nessa pandemia muita gente deve ter ficado consigo mesmo e pensado cada um com as suas memórias, como nessa questão de profissional, né? De essa coisa do álbum do neto, né? Essas fotos que a gente tira e o que faz com ela, né? Revela todas ou tira 5 fotos e não sei, tá? É um ponto de interrogação assim, mas quer dizer, eu estava aqui, eu fiquei quieta porque eu ainda não organizei na sua apresentação tudo que se passou pela minha cabeça, entendeu? Eu falei as coisas meio assim porque ainda não está organizado. Não, imagina, que isso. Você se fez entender super bem. Ah, que bom. Não, e essa coisa de. Só um parênteses que a Dulce falou, essa coisa de memória. Meu pai morreu com 91 anos. E ele ainda pegou, era digital, mas ele só usava analógica, ainda podia usar analógica. Tinha uma lojinha em Petrópolis que fotografava, que ampliava em papel e fazia analógico. Ele não queria saber de digital, ele só queria saber de analógico. Ele parou no tempo, entendeu? Ele não conseguiu avançar. Ele queria aquele tempo que a coisa. Eu quero um papel, eu quero ver, eu quero pegar, entendeu? Eu quero sentir. E essa coisa de desenho, eu comecei como estagiário no Museu da República, eu levei 7 meses fazendo a fachada do museu, desenhando a nanquim, a lápis, a prancheta. Eu também. Então, essas coisas, para mim, que está guardada até hoje, isso não vai apagar nunca, entendeu? São coisas que ficam, estão guardadas, está lá no arquivo, meu desenho, 7 meses desenhando a fachada principal, que são coisas que ficam na memória da gente, que a gente acha legal, a gente tem um processo que é interessante, que vai. Não tem como apagar isso. Não sei que no futuro os arquitetos, que estão agora tudo AutoCAD, essa coisa toda, enfim. Louca. Mas é muito exatamente, urgente exatamente pensar nesses assuntos, né, Dulce e Oscar? É super importante pensar nisso mesmo, porque parece que não tem solução, né? A coisa está meio estranha mesmo, né? Vai ter, solução vai ter, Fernanda. Eu acho que a gente está passando por uma fase de transição, né? É verdade. Eu acho que solução vai ter. Em algum momento vai se achar, mas até essa solução aparecer, vão ter perdas de arquivos, vão ter perdas, várias perdas vão. Porque agora está tudo mudando muito rápido, né? Muda tudo o tempo todo, né? Até a pessoa entrar naquela, aquilo ali já passou a ser ultrapassado, né? Velho, antigo. É meio, né, assim, esquizofrênico. Exatamente. Gente, quem não comentou nada ainda, gostaria de falar? Melisande, quem mais? Eu também quero comentar. Mel quer comentar? Ana, Denise? Eu quero comentar. Eu também quero. Então, deixa a Denise falar primeiro, Isso, com certeza. Vai aí, Denise. Vou fechar aqui um instante. Então, Fernanda, quero te agradecer aí essa passagem por toda essa história, né? Eu, como artista visual, fiquei doida já, aquele coliseu de memória que eu chamei, fiquei assim, já vi 1000 trabalhos que eu posso fazer, enfim. E falando na questão como artista plástica, né, como trabalho, quando eu vou olhar, pensando rapidamente na questão de memória,
e eu olho o trabalho de 10 anos atrás, é impressionante aquilo que você falou, né? Ah, fui eu que fiz isso, né? Como que pode? Sabe? No sentido até do bom, assim mesmo, né? E aí, em relação à Aline, foi uma surpresa, porque eu nem sabia que você iria falar dela, né? Nem todo o seu aprofundamento em cima da Aline. Nós fomos colegas no Parque Lage, a gente pertenceu ao mesmo grupo com a Iole de Freitas durante 8 anos. E a Aline, ela sempre foi silenciosa, né? Ela trazia os trabalhos para a crítica e para avaliação, cada artista trazia os seus próprios trabalhos, e quando ela trazia era sempre um silêncio, e ninguém saía igual. Ela jogava aquelas fotos em cima da mesa que ela ia bolando e ela ia pensando, sempre em busca, né, de uma história familiar. E foi muito importante, eu fiquei muito emocionada. Eu vi que ela ganhou um prêmio agora, acho que foi em Cannes, com esse vídeo que ela fez, um dos vídeos, eu não sei em qual, e eu fiquei muito emocionada de ver como a gente assim, pegou bem o começo, né, do trabalho dela, e ela não parou, sabe? Não. E ela foi em busca dessas camadas, como a Flávia falou, uma camada atrás da outra camada, atrás da outra camada, e ela veio trazendo isso tão, tão bonito, né? Verdade. Ela também está com uma exposição no New Museum de Nova York. Maravilhosa. E ela é assim, baixinha, pequenininha, não sei o quê, é uma potência, sabe? Naquele silêncio dela, ela vai devastando, assim, fazendo a gente pensar, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Uma pessoa incrível que a gente conviveu um tempo, 8 anos, e foi muito interessante. Em relação a essa questão da tecnologia, eu sou totalmente tecnológica. Então, a memória, para mim, eu não tenho medo da tecnologia. Então, ela é uma coisa assim que eu coloco a meu favor, né? E eu tenho a memória em relação à tecnologia, porque eu acho que a memória, ela marca a gente, ela marca no corpo, ela marca no espírito. Então, ela não se perde, sabe? Essa é uma visão minha, né? Não quer dizer que ela seja a verdade. Eu acho que ela não se perde, eu acho que tem esse amedrontamento da tecnologia, porque parece que a gente vai perder o papel ou que a gente construiu, ou tudo, como se a memória e a vida da gente pertencesse ao local que ela está alojada, sabe? E eu acho que, no fundo, a memória ela é a marca que ela fica inserida, como a Aline vai falando, no corpo, né? na busca do espírito, na busca de um sentido. O Tito aí é psicólogo, né? E a Graça também. Então, eu acho que a gente fala das nossas marcas, né? Dessas memórias. Uma vez eu perguntei para minha psicanalista assim, o que é o certo? É o que eu estou contando como um aumento, talvez, da minha memória, ou o que realmente foi daquela forma exata? E ela me respondeu, é o que você está falando que conta, né? Então, eu acho que essas marcas são muito importantes e a tecnologia, com certeza, ela vai e já está arrumando formas das coisas não se perderem, né? Então, talvez a gente tenha a possibilidade, se for uma cultura responsável, né, mesmo, de conseguir armazenar tudo tecnologicamente para que não se queime tudo em museus por falta de uma política de cuidado e tudo se perca, né? Então, é isso. Eu queria agradecer, achei lindo e fiquei muito pensativa no que eu vou fazer daqui para frente com a minha memória marcada. É isso aí. Obrigada, Denise. Beijo. Muito bacana a sua fala. E a Flávia aí, ó, é uma próxima candidata, um trabalho de memória incrível. Guardem esse nome aí, Flávia Fabriciani, tá?
Melisiane, você gostaria de falar? Sim, eu vou falar um pouquinho. Eu estou pegando uma gripe, eu acho. Bom, eu quero agradecer imensamente, foi excelente. E realmente a memória é tudo que a gente tem, que a gente leva o que nós somos, o que nós transmitimos para as pessoas. E me deu um incentivo, assim, amanhã mesmo vou continuar com o meu projeto do meu álbum de família. Ótimo. Que eu já estou, já comecei a fazer com o Carlindo, que é o meu professor atualmente, e tem muitas fotografias, inclusive também história do meu marido, imigrantes também, e de toda a minha família. Então, foi assim, sabe, um up. É ótimo. E é interessante muito também, Melisande, de poder fazer isso de uma forma criativa, né? Sim, sim. De pegar esse material e como você pode transformar isso numa vida e ressignificar os laços familiares também, né? De alguma forma. Isso é muito importante, porque às vezes é um gesto de resgate de memória dá uma transformação geral no nosso entorno, né? Sim. Aquelas pessoas que estavam lá perdidas, filho que não mora mais junto, marido mãe de não sei quem, aí aquela coisa ganha uma nova configuração, né? Verdade, verdade. Conhecer a família, as origens, todo o trabalho também, nossa, fantástico, da fotógrafa que você apresentou. Da Aline, né? Da Aline também, nossa, lindo, criativo demais, e fora a parte sentimental, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Nada, minha flor. Eu queria só acrescentar um negocinho importante. Sim. Eu estava pensando em relação à memória e à morte, né? Enquanto houver memória, a pessoa não está morta, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque o que faz uma pessoa que faleceu estar viva é a memória que a gente tem dela, né? Então, a hora que ninguém mais falar dela e ninguém mais lembrar, de fato ela morreu. Enquanto se tem memória, se tem lembrança, se tem vida. Isso. É bom você ter trazido isso, Denise, porque na Aline, quando a gente eu fiz uma conversa com ela e ela comentou que o corpo dela é a morada da ancestral, mas também de alguma forma ela faz uma ligação com a questão dos ossos, dos antepassados, da morte e tudo mais, né? Porque é aonde ela mantém viva essa possibilidade dessas pessoas que antes estavam enterradas, né? Então, o corpo é como se fosse esse lugar móvel que pode trazer todos esses ancestrais para hoje, né? Ou seja, elas vivem através dela, né? A gente se pensar aí no Egito Antigo, os monumentos que eram feitos por faraós, né? Monumentos de morte para que eles pudessem reviver, né? Olha, né? Pirâmides enormes com tudo, com as pessoas que serviam a eles, né? Todas lá para que eles pudessem reviver depois num outro momento, né, num segundo lugar, terceiro, sei lá onde, né? E no caso, a Aline, ela tem a morada também desse lugar da morte em si. Ela fala muito disso, muito interessante também esse negócio que ela falou. Quando você apresentou o trabalho não sei o nome, de quem morreu em 1600, queimado. Giordano. Na hora que você fala dele, eu pensei, na hora que você falou, eu falei, nossa, há quanto tempo, né? E a gente está aqui em 2021 e ele está vivo, né? Porque você trouxe. Né? É muito forte isso. Isso. O Giordano Bruno tem uma estátua própria no meio do Campo de Fiori. Imagina. O mais interessante é que Cristina é de Roma, conhece o lugar onde ele foi queimado. Ele morava lá perto, né? Então, para você ver, né, que às vezes a gente não acessa a cidade como a história da cidade como história da arte, né? E do Júlio Carlos Argan, que é um
foi prefeito de Roma, você deve saber, né, Cristina? Prefeito de Roma e um historiador da arte inacreditável. E ele tem esse livro chamado História da Arte como História da Arquitetura, a História da Arquitetura como História da Arte, e ele fala disso, né, muito, que a gente percorre hoje lugares que ocorreram tantos eventos e que a gente não tem a menor ideia, né? O campo da cidade é um campo vivo também, né? Que a memória da arquitetura, a memória, né, daqueles lugares, as estátuas que estão ali, né? O que aqui, por que a gente escolhe preservar um monumento e não o outro, ainda mais Roma, que tem tantas camadas, né? Por que eu não escolho guardar os etruscos e fico guardando, né, a outra, né, outro momento, né, da história italiana, e vai, né? Eu vou fazer um metrô, qual é a minha, né? Vou desabar o Coliseu ou vou manter e fica, né? Essas decisões são difíceis também. Você vê que a nível estrutural da sociedade, então, enquanto espaço físico, também é difícil a questão da memória. É uma coisa a se pensar, dessa manutenção, né, da memória da cidade como um organismo vivo. É muito bonito o livro. Se vocês quiserem ler, vale a pena, gente. É algo assim, extraordinário. Eu acho que a Ana Chan foi a única pessoa que ainda não falou aqui conosco. Se tiver vontade de falar, se estiver por aí, vamos embora. Se você quiser, lógico. Acho que ela não deve estar por aí nesse momento. E agora, acho que foi o Jorge. Não, a Mel quer falar alguma coisa. Ela levantou ali o dedo. Fala, Mel. O livro, o título do livro. História da arte como história da arquitetura. Alguma coisa assim, ou ao contrário, tá? Tá. Obrigada. Vai, Jorge. De nada. Então, primeiro eu queria agradecer a Fernanda, né, aí pela explanação e pela instigação, né? Como é que você, com esse assunto, como é que ele estimulou, né? Assim, me senti muito estimulado em pensar em várias coisas e reviver, né, várias situações. Então, assim, é muito interessante eu vejo, né, conforme você foi colocando, eu vejo assim essa questão da memória, imaginação e intuição, né, como fluxo, né? Eles são fluxos que às vezes eles passam um pelo outro, né? Então eles se ligam entre si. Então são fluxos que vão e voltam e ficam passando o tempo inteiro, né? Então quando você falou acho que de um italiano também, daquele teatro que eu esqueci o nome que você falou. O Camilo. Camilo. É Camilo. Então, é o Camilo. Camilo. Super interessante. Eu não conhecia, mas de imediato me veio uma associação, né? E eu fiquei imaginando, não que ele imaginou, né? Mas eu imaginei que ele nem teria como imaginar, mas imaginou. Ou seja, aquele teatro, né? Se a gente pegar atualmente, olha só como é que foi usado a memória, a imaginação e a intuição, né? Você pega um CD, um HD de um computador hoje, ele é circular, ele é dividido em setores circulares, e nesses setores circulares são guardadas memórias, são guardadas informações. Ou seja, lá atrás o cara teve uma imaginação, e isso, de alguma forma, né, veio trazendo, foi sendo usado o mesmo modelo que ele fazia lá, uma coisa bem... Mas é muito similar, né? Ou seja, houve ali uma imaginação, né? Uma utilização de guardar a memória, guardar a informação, através da imaginação e da intuição, Sim. Que foi usado 200, 300 anos depois, entendeu? Uhum. Então, eu acho super... isso, Jorge. É bem isso, só para não esquecer o que está vindo agora, na minha cabeça, quando você está falando... É a pré-história da computação, né? Do armazenamento de dados. Uhum. E, ao mesmo tempo, a Hannah Arendt, ela fala que Copérnico seria o início da Idade Moderna. E essas ações, por mais antigas que sejam,
né, na história, elas abrem o que hoje a gente vive. É muito interessante, né? São lógico, modelos, de forma né? incipiente, né? Até porque um dos autores que o Giordano Bruno estuda para desenvolver suas teorias, que agora me fugiu o nome, é um daqueles que começa a escrever a questão da câmera escura. Esqueci o nome dele agora. Então, assim, é ali no comecinho, né, de tudo que começa, assim, que está aqui, que é isso, né? É tudo, é do mesmo, só que de forma diferente, né, Jorge? Justamente, né? É um modelo, né? O modelo veio, foi trazido. E uma outra questão da memória, né? Que é muito bacana, muito importante, que eu acho que